Olá, pessoal! Eu sou a Diene Santos, sou professora de arte. Hoje teremos a correção das atividades do 9º ano, PET 4, semana 1. Você já passou horas do seu dia se divertindo lendo uma história em quadrinhos? Ou já presenciou uma campanha publicitária fazendo uso de tirinhas para transmitir uma determinada informação? Principalmente nesse período que nós estamos vivendo agora, é muito comum a gente passar em determinados lugares e receber algumas instruções que vão utilizar formato de história em quadrinhos para nos orientar. Mas afinal de contas, o que são histórias em quadrinhos? São, na verdade, histórias cujas narrativas vai se dar através aí de textos e imagens. Mas a forma como esses textos, essas imagens estão dispostas é um tanto diferente, mas apesar de tudo, muito divertida. Bom, a estrutura básica aí de uma história em quadrinhos é mais ou menos assim. Nós vamos ter os personagens, o enredo, que será a história contada através das imagens e também dos textos presentes nos balões. E falando em balões, esses são muito importantes, porque é a peça fundamental para que a gente possa entender a história, porque eles vão retratar fala, pensamento e emoção do personagem. Através deles, nós podemos sentir o que o autor está tentando transmitir ali por meio daquela história. Cada formato de balão vai retratar alguma coisa diferente, como por exemplo um pensamento, uma ideia, fala, grito, briga, cochicho ou até mesmo o amor. Nas HQs nós temos a presença também de onomatopeias. Você já ouviu falar desse termo? São na verdade aquelas palavras que vão tentar imitar aí os sons e os ruídos, como por exemplo o bater de uma porta, cachorro latindo, vidro quebrando, soco, enfim, esses sons e ruídos. E por ter as histórias em quadrinhos, ter essa mistura de elementos visuais e uma escrita bem descontraída, elas são bem interessantes e chamam a atenção e prende também essa atenção do público na sua grande maioria. É tão interessante essa questão das histórias em quadrinhos que ela pode ser utilizada tanto para nossa diversão como também para a nossa instrução. Mas você já parou para pensar quando surgiu as histórias em quadrinhos? A primeira história em quadrinhos, seguindo basicamente a estrutura que nós conhecemos hoje em dia, ela foi elaborada por um artista americano que se chamava Richard Outcault, no ano de 1895. O personagem criado por esse artista era um menino amarelo e conforme o tempo foi passando, foi ganhando muita popularidade e sucesso. Já no Brasil, as histórias em quadrinhos chegaram por meio do lançamento da revista Tico Tico em 1905 e foi considerada como sendo a primeira revista HQ do país, produzida aí pelo desenhista e artista Renato de Castro. Bom, conforme o tempo foi passando, assim como tudo na vida, as artes elas foram evoluindo. E novos artistas eles foram surgindo aí nesse meio das histórias em quadrinhos. Agora, vamos revisar as atividades desta semana? Então, na questão de número 1 aí, vocês deveriam tecer um comentário sobre o que é a arte das histórias em quadrinhos. Então, como nós vimos, é a arte que vai reunir diversos elementos como linguagem verbal e não verbal, de forma divertida para narrar uma determinada história. Já na questão de número 2, vocês mencionariam aí a origem das HQs, que conforme nós vimos se deu ali no ano de 1895 por meio do artista Richard Outcault, que foi o responsável pela criação aí da HQ no formato pelo qual nós conhecemos hoje. O primeiro personagem dessas famosas HQs foi o Menino Amarelo. E no Brasil, a novidade ela chegou um pouquinho mais tarde, no ano de 1905, com o lançamento da primeira revista HQ, o Tico Tico, concebida aí pelo artista Renato de Castro, conforme nós dissemos. Já na questão de número 3, vocês vão assinalar
alternativa A como sendo a correta caso vocês tenham errado, pois conforme nós vimos, a primeira revista brasileira em quadrinhos foi o Tico Tico. E por fim, pessoal, vocês vão utilizar bem a criatividade de vocês aí na questão de número 4, onde vocês irão elaborar a própria história em quadrinhos de vocês. Bom, eu vou dar uma dica aí para vocês. Se o professor de vocês autorizar, vocês podem criar aí essa história em quadrinhos utilizando site que você consegue aí, por meio da internet, produzir histórias em quadrinhos online no próprio site, que vai dar aquela feição bem profissional. Aproveita, utiliza a sua criatividade, crie bastante, porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês muito, tá ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal, pois toda semana tem novas correções, novas videoaulas, muito bacana, muito conteúdo bacana aí pra vocês, tá ok? Até a próxima!